Graças a Deus, irmãos, estamos iniciando o nosso discipulado e hoje nós queremos compartilhar algo com você, algo com a igreja que tem tocado o nosso coração. Eu tenho certeza que o nosso Deus, o nosso bom Deus, vai esclarecer isso a você, vai revelar a você tudo aquilo que Ele deseja e deseja que a sua igreja esteja vivendo. Mas para isso eu quero primeiro convidar você a fechar os seus olhos, separar esse momento somente para Deus, somente para você e Deus, e nós vamos orar pedindo que Deus venha com a sua revelação, com a sua palavra sobre as nossas vidas. Eu tenho certeza que Deus começou algo em nós e Ele quer concluir, então que o Espírito Santo de Deus possa estar trabalhando em sua vida em nome de Jesus. Pai querido, nós louvamos o Teu nome nesse momento em que nós vamos mergulhar na Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito, aquele que nos revela, que nos convence dos nossos erros, que nos revela as Tuas verdades, possa fazer algo especial nesse momento que separamos para Ti. Que o Teu Santo Espírito nos mostre as Tuas verdades e trabalhe no nosso interior. Peço isso, Pai, a mim, peço isso aos meus irmãos, peço à Tua igreja, peço ao Teu povo, Pai. Em nome de Jesus, vem sobre nós, para que nós sejamos a igreja dos Teus olhos, a menina dos Teus olhos. Pai querido, te peço essas bênçãos sobre todos os meus irmãos, todos que vão participar de alguma forma desse momento de mergulho na palavra de Deus. Eu peço que haja um grande transformar em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Eu estou certo que Deus tem uma obra para realizar nas nossas vidas. Eu estou certo de que Deus olha para nós como igreja, olha para nós como filhos, olha para nós como instrumentos, como agentes de transformação de uma humanidade carente de Deus, de uma humanidade carente de salvação, de recuperação, de transformação. Eu tenho certeza de que Deus olha para você, que Deus olha para mim, que Deus olha para nós, e Ele tem uma expectativa a nosso respeito, visto que Ele não força ninguém, mas Ele mostra o que Ele quer realizar, e Ele espera poder ver isso acontecendo nas nossas vidas, visto que nós decidimos os passos que nós vamos seguir. O apóstolo Paulo também pensava a mesma coisa. E lá em Filipenses capítulo de número 1, verso de número 6, ele diz assim: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo também tinha essa mesma convicção, essa mesma certeza da obra que Deus tinha para realizar, não somente na vida dele, mas na vida da igreja dele. Em visto dessa verdade que todos nós entendemos, qual a obra que Deus quer realizar? Qual a obra que Deus deseja realizar nas nossas vidas? Lá em Colossenses capítulo de número 1, verso de número 27, irmãos, está escrito assim: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério, entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A grande obra que Deus quer realizar na minha vida, a grande obra que Deus quer realizar na sua vida, a grande obra que Deus quer realizar em nós, é nos transformar ou nos restaurar à imagem de seu Filho Jesus Cristo. Ele quer que nós, através de Cristo, mostremos Deus a todas as nações. Assim como Cristo, seu Filho, veio ao mundo e revelou o seu grande amor, e hoje nós somos frutos desse amor, irmãos, desse amor de Cristo, que foi revelado, assim também Deus
quer realizar essa obra de manifestar as riquezas da glória desse mistério para os gentios, que é Cristo em nós, que é a obra de Cristo em nossas vidas. Então, Deus tem uma obra para realizar em você, e você talvez não saiba qual seja ela. Você talvez está pensando que a obra que Deus está querendo realizar em você tem a ver com algum ministério que você vai exercer na igreja. Ou Deus está querendo realizar uma obra em mim para que eu seja um professor, para que eu seja um pastor, para que eu seja um diácono, para que eu seja um presbítero, um ministro de louvor, um músico, um membro do corpo de Cristo, um soldado do corpo de Cristo, um sacerdote de Cristo. Irmãos, na obra de Cristo, de Deus em nossas vidas, é transformar, é restaurar, é aprimorar a imagem de Cristo Jesus na sua vida. A partir do momento que Cristo é vivido em você, a partir do momento que você vive em Cristo, o ministério, a sua função, é relativo, porque você vai estar envolvido no reino de tal maneira que as coisas vão fluir, você vai saber a missão que Deus tem para a sua vida. Mas a obra de Deus para a minha vida, para a sua vida, para nossas vidas é restaurar a imagem de Cristo em nós. E eu falo isso por quê? Porque nós estamos vivendo um grande combate. Nós estamos vivendo uma grande batalha. O mundo que jaz no maligno, ele leva-nos a trilhar caminhos que não são justamente aqueles caminhos da transformação ou o caminho da restauração à imagem de Cristo. E nós acabamos tendo que lutar, e se nós não abrirmos os nossos olhos, nós podemos estar andando num caminho que talvez nós não conheçamos e não experimentemos Deus da maneira que Deus gostaria que nós vivêssemos. Essa obra que Ele quer completar, e essa obra que Ele quer completar talvez comece hoje na sua vida, com o entendimento dEle, o entendimento da vontade dEle. Portanto, queridos irmãos, eu quero trazer essa palavra hoje para você, uma palavra de motivação, uma palavra de transformação, para que nós possamos compreender melhor a vontade de Deus para nós. Qual é a obra que Deus quer realizar? A obra que Deus quer realizar é restaurar a imagem de Cristo em você. Mas existe um combate, esse combate é combatendo o individualismo, porque o individualismo, o eu, luta contra Deus. E o tema de hoje é combatendo o individualismo. Mas para que nós possamos continuar e prosseguir, nós precisamos ter uma definição mais clara, um conceito mais claro do que é o individualismo. Então, o individualismo, irmãos, é um conceito moral, social, político, que exprime a afirmação e a liberdade do indivíduo frente a um grupo, à sociedade ou o Estado. Agora, qual é o conceito? O conceito é que o individualismo consiste num pensamento e na ação independente, sem depender dos outros, ou sem se sujeitar às normas gerais. Isso é individualismo. O conceito mais claro é o pensamento de independência, sem depender de mais ninguém, sem depender dos outros, sem se sujeitar a normas, às regras, a leis, a mandamentos. E combater o individualismo é um processo, irmãos, que começa com um entendimento do que Deus deseja para mim. Combater o individualismo, ele inicia no processo do entendimento do que Deus deseja para mim, do que Deus deseja para você. E o desejo de Deus para nós já falamos, é restaurar a imagem dele em nós. Agora, o que é a imagem de Deus em você? A imagem de Deus, irmãos, em nós é a imagem de Cristo.
João capítulo 12, verso 45 diz assim: e quem, o Senhor Jesus dizendo aos seus discípulos, quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. E lá em João capítulo 14, verso 9, diz assim, o Senhor Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então, irmãos, tudo o que Deus está realizando na sua vida hoje, tudo o que Deus está trabalhando em você hoje, é para restaurar a imagem dEle. Tudo o que está acontecendo com você, tudo o que está rolando na sua vida, tudo o que está acontecendo para você, é porque Deus quer realizar algo em você. Tem um propósito divino. Não podemos esquecer de Romanos 8, quando a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Então tudo o que está acontecendo com você, tudo o que está sendo realizado em você hoje, é a restauração da imagem dEle em sua vida, em nossas vidas. Agora, qual o primeiro passo para essa restauração? O primeiro passo, irmãos, é restabelecer o trono de Deus em nossas vidas. Para que nós saiamos do individualismo, para que nós saiamos dessa nossa independência, e preste atenção, independência no sentido amplo da palavra, quando nós fazemos aquilo que nós achamos que devemos fazer. E não nos importamos com o que está por trás, ou o que está até acima de nós, não nos sujeitamos. O primeiro passo é restabelecer o trono de Deus em nossa vida. O primeiro passo para combater o individualismo é colocar Deus no trono da nossa vida. Devemos tomar cuidado, irmãos, para não vivermos a nossa vida somente do nosso ponto de vista. Nós devemos ter esse cuidado. A nossa vida não deve ser vivida, a nossa vida deve ser vivida a partir do ponto de vista de Deus, não do nosso ponto de vista. Não é o que nós vemos o que importa, mas sim o que Deus vê, é o que Deus espera, é o que Deus deseja. E compreender isso, irmãos, é não permitir que Deus faça parte dos nossos planos. Compreender isso é não permitir que Deus ele esteja fazendo parte dos nossos planos. Somos nós que devemos fazer parte dos planos dele. Somos nós que precisamos estar inseridos nos planos de Deus. Não Deus está inserido nos nossos planos. Compreender isso é entronizar Deus na sua vida, é centralizar Deus na sua vida, é falar assim: Ele está no comando da minha vida, é colocar o primeiro lugar e a justiça dEle, o reino dEle em primeiro lugar na sua vida. Foi isso que o Senhor, é isso que Deus deseja. Nós não podemos cair no erro de colocar Deus nos nossos planos. E sim, nós estamos inseridos nos planos deles, o que Deus quer para mim. E a minha vida vai andar num trajeto terreno onde eu estou inserido dentro dos planos de Deus. A palavra de Deus, irmãos, nos dá vários testemunhos a respeito disso. E em Provérbios nós encontramos vários textos a respeito de caminho. Há caminho que parece direito aos nossos olhos, há caminho que parece direito aos olhos dos homens, mas o seu fim são caminhos de morte. Os nossos caminhos não são bem os caminhos que às vezes Deus deseja para nós. Isso está lá em Provérbios 16, verso 25. E em Provérbios 3, verso 6, diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Reconhece que você está andando nos caminhos de Deus, que você está fazendo aquilo que Deus quer, não aquilo que você quer, que o seu coração quer, mas aquilo que está no coração de Deus. Reconhece Ele, vê Ele nos teus passos.
Seja orientado por Ele, e Ele endireitará as tuas veredas. Irmãos, eu entendo isso de várias formas. Eu entendo Ele dos cuidados de Deus, as oportunidades, aquilo que Deus quer acrescentar, as demais coisas que nós precisamos. E lá em Provérbios capítulo 21, verso 2 diz assim: todo caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. O Senhor, todos os nossos caminhos, irmãos, aos nossos olhos é bom. Aos nossos olhos eles são perfeitos, são bonitos, são prazerosos. Mas aonde o Senhor está sondando o coração? Aonde Ele está nesses caminhos? Onde Ele foi colocado? Então, entronizar Deus, irmãos, é o primeiro passo para nós combatermos o nosso individualismo. O segundo passo, queridos, é saia da primeira pessoa do singular e mergulhe na primeira pessoa do plural. Saia do eu e entre no nós. Porque o individualismo ele só vive na primeira pessoa do singular. O individualismo, ele estabelece morada na primeira pessoa do singular. Eu sou, eu preciso, eu quero, eu necessito. Saia do eu. Saia da primeira pessoa. Entre na segunda pessoa. Na primeira pessoa do plural. Entre no nós. Estabeleça o nós na sua vida. Saia do individualismo. Saia dessa vida solitária às vezes. E entre naquela que agrega outros. Irmãos, isso é uma verdade que é clara na palavra de Deus. Muitas coisas podem mudar em todas as áreas da sua vida quando você passa a pensar e viver assim. Eu nunca vou me esquecer e nunca vai sair do meu coração aquela mulher que teve seu milagre vivido porque ela tinha muitos bons vizinhos. Ela não vivia sozinha na sua casa e solitária. Ela não vivia o seu eu, ela vivia o nosso. E quando ela precisou de mais botijas para que o milagre do azeite pudesse encher botijas, ela pôde encontrar essas botijas no nós, nos seus vizinhos, nas pessoas que estavam perto dela, nas pessoas que estavam agregando a vida dela, da quais ela já fazia parte. E aquele milagre foi do nós na vida daquela mulher. Foi tão abundante, foi tão rico, foi tão sobrenatural, que ela pagou todas as suas dívidas, ela viveu do resto, porque ela começou a experimentar o nós. Muitas coisas podem mudar na nossa vida quando você para de olhar para o seu caminho e começa a olhar para o nosso caminho. Sim, pensar e viver assim. Não é esse passo não é um passo somente de uma ação, mas sim também de um pensamento. O apóstolo Paulo, falando aos Filipenses, amados irmãos, lá no capítulo 4, verso 8, ele fala assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então vamos colocar a nossa mente nisso. Coloca a sua mente no nós, sai do eu, sai do singular e vem para o plural, sai do individualismo e vem para o coletivo. Porque o individualismo te faz andar só, o individualismo te afasta. E isso não é o que Deus quer. É a obra de Deus para nós, nas nossas vidas, é se restaurar Deus em nossas vidas, a imagem de Deus, restaurar Cristo nas nossas vidas. Todos esperavam um rei que chegasse no seu cavalo e dominasse, reinasse. Mas ele chegou humilde entre o povo, no meio de todos, andando com todos. Não andando sozinho, mas andando com todos, visitando a todos, envolvido com todos.
Romanos capítulo 12, verso 2, um texto que todos nós já conhecemos muito bem. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A mudança da nossa mente, a maneira que nós pensamos, é o que determina os teus passos. A maneira com que você pensa, a maneira que você, aquilo que está na sua cabeça é o que vai determinar onde você vai pôr seu pé, meu irmão. É o que vai determinar qual onde você vai ficar. Se você vai andar no caminho do individualismo, ou se você vai andar no caminho da pluralidade. Se você vai andar no caminho do individualismo, ou se você vai andar no caminho de Cristo plural, porque Cristo estava com todos. E a palavra de Deus, irmãos, ela nos ensina isso. Temos que transformar e alinhar os nossos pensamentos aos pensamentos de Deus. E isso é tão importante, isso tem um valor tão grande ao nosso Senhor Jesus, que ao nos ensinar a oração modelo em Mateus capítulo 6, a partir do 9, ele revela que a coletividade deve estar presente em todo o tempo das nossas vidas, até nas nossas orações. E ele ensina a oração do Pai Nosso, e lá não está, meu Pai que está nos céus, venha o teu reino para mim, o meu pão de cada dia, perdoa a minha dívida, não me deixa cair em tentação, ou livra-me do mal. A oração modelo é muito pelo contrário, ela coloca todo mundo junto. Saia do individualismo até nas suas orações. Pai nosso, o Pai é meu e o Pai é seu. Nós somos filhos, não estou sozinho. Nós fazemos parte de uma família. Venha-nos o teu reino, venha a nós o teu reino. O reino não é só meu, o reino é nosso. Nós fazemos parte da nação, nós andamos juntos em todos os momentos. Nós precisamos estar no reino, nós, não é eu isolado, é nós. O pão nosso, o pão é nosso. Perdoa as nossas dívidas, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Troque o eu pelo nós. Não fique somente nas palavras, não fique somente faça disso uma verdade de pensamento constante, porque aquilo que está na tua cabeça vai dominar a tua alma. Por isso que o Senhor fala assim, olha, com toda a tua mente, com todo o teu coração, com todas as tuas forças, amarás o Senhor teu Deus. Esse é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a ele, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não é você, somos nós, combatendo o individualismo, porque muitos estão caindo no individualismo. Mas não fique somente nas palavras, não fique somente nos pensamentos. Passe à prática. Porque não adianta você conhecer a verdade e não andar nela. Não adianta você conhecer, ouvir e ter tanto entendimento, mas se você não coloca isso aí na sua prática. Não adianta nós sermos somente ouvintes, como diz o apóstolo Tiago, mas sim praticantes. Nós precisamos praticar a palavra de Deus em vários trechos, em vários momentos. Ela nos leva a viver a comunhão, ela nos leva a viver o plural, ela nos leva a viver com outros. Nós fazemos parte de uma igreja, nós somos a nação santa, nós somos o sacerdócio real, nós somos o povo adquirido, nós somos a igreja de Cristo, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a família de Deus. A palavra de Deus nos ensina
a motivar uns aos outros, exortar em amor uns aos outros, a orar uns pelos outros, a adorar juntos a Deus. Não adianta. Nós precisamos combater o individualismo. O individualismo mata a família, o individualismo mata o corpo, o individualismo mata a igreja, o individualismo mata o sacerdócio, acaba com a nação. Com relação ao povo, um reino dividido não subsiste. Porque o reino não é individualizado, o reino é um todo. O individualizar acaba, destrói. Nós precisamos combater o individualismo. E o terceiro, irmãos, e último passo, é entender que fazemos parte de algo muito maior. Que nós não estamos aqui somente para trilhar um caminho de vida de 80 anos e o resto dele é de câncer e enfado. Que nós não estamos aqui somente para plantar e colher. Que nós pertencemos a algo e fazemos parte de algo que é muito maior, algo que não tem a ver comigo, algo que não tem a ver conosco e sim com o outro. O Senhor Jesus, ao ser questionado sobre o maior mandamento, ele disse assim: ouve, ó Israel. Ele não falou só para uma pessoa, ele já falou para todos. O Senhor nosso Deus é o único Senhor, aleluia. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Esse é o grande mandamento do Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, de todo o teu coração. E o segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É algo muito maior, é algo que está acima. Mas é em João capítulo 13, verso de número 34 e 35, o Senhor nos seus últimos momentos, ele dá uma renovada no seu mandamento. E ele fala assim: novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Entrega uns pelos outros. O nosso último passo, irmãos, é que existe algo muito maior, algo que está muito acima. Hoje nós lembramos de pessoas, de personagens da história que ficaram marcados pelo seu altruísmo, que ficaram marcados pelas suas entregas, deram as suas vidas não por eles, mas por outros. O maior personagem de altruísmo é o nosso próprio Cristo, o nosso próprio Senhor. Ele deu a sua vida por você, Ele deu a sua vida por mim, Ele deu a sua vida por nós. A maior marca de altruísmo está em Cristo Jesus. Mas nós olhamos para a história e vemos uma série, nomes e mais nomes, de pessoas que viveram por causa dos outros e são reconhecidas até hoje pelos seus atos de altruísmo. Foram marcadas pelo que elas fizeram por outros, salvaram vidas. Salvaram milhares de vidas, foram salvas porque algo maior, a vida delas não era tão importante, havia algo maior. Elas entendiam: a minha vida não, se eu conseguir salvar pelo menos mais alguns, vai valer a pena.
Amar uns aos outros, irmãos, como irmãos da mesma família, filhos do mesmo pai, e os discípulos da mesma categoria, permanecendo sempre juntos e unidos, orando um pelo outro, suportando os fardos uns dos outros, perdoando uns aos outros, cuidando de uns aos outros e edificando uns aos outros na fé, na santidade. Isto ele chama de amar uns aos outros. Amar de uma forma muito mais excelente. Amar é algo muito maior a fazer. Assim como Ele nos amou. E deve ser assim, observado desta maneira, da maneira que Cristo nos amou. O individualismo, ele é vencido quando nós vivemos para os outros. O individualismo só é vencido quando nós esquecemos de nós mesmos e cuidamos daquele que está precisando mais. Quando nós entendemos o chamado de Cristo, irmãos. Romanos capítulo 13, verso 8 diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Este é o plano de Deus, o desejo de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida, de restaurar a sua imagem em nós, de restaurar a imagem de seu Filho em nossas vidas, de restaurar a imagem de Cristo Jesus através de nós na vida de outras pessoas. Esta é a grande obra de Deus. E para finalizar, queridos irmãos, eu quero falar algo. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo falando com relação à Santa Ceia, ele fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma e beba desse pão e desse cálice. Acho que hoje é um dia para nós refletirmos em nós, olharmos diante de um espelho, olharmos para nós mesmos e vermos o que estamos vivendo hoje. Eu vivo pelos outros, para os outros. Eu não estou falando dessa vida, dessa entrega louca, dessa entrega sem entendimento, dessa entrega sem sabedoria. Eu estou falando de uma entrega ordenada. Eu estou falando de uma entrega racional. Eu estou falando de uma entrega divina, de algo espiritual. Eu não estou falando de coisas terrenas que as pessoas vivem para os outros e morrem por isso. Eu estou falando de uma entrega espiritual pelo outro. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai lhe fazer entender isso. Não estou falando de você viver em prol de outras pessoas, como existem pessoas que vivem para outras e esquecem de viver. Não tem a ver com isso. Você está vivo em Cristo, você tem responsabilidades em Cristo e vive para a sua vida cuidando de você com relação a Deus, mas a sua vida que você hoje vive, você entrega racionalmente e dá essa vida a outras pessoas, para conduzir outras pessoas, porque um cego não pode conduzir outros. É uma visão clara, é um entendimento claro. Não é uma entrega louca, é uma entrega sábia, divina e eterna, que faz com que Deus olhe para nós e veja Cristo em nós. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Pai querido, louvamos o Teu nome por esse tempo que estivemos juntos e quero Te pedir graça agora, Pai. Favor do alto. Derrama sobre nós o Teu Espírito, derrama sobre nós a Tua revelação.
Nós precisamos nos despertar e combater esse individualismo que se aloja no nosso ser. Porque esse individualismo, ele é danoso, ele prejudica a alma, ele prejudica o corpo, a família, ele prejudica o reino. Pai querido, esse individualismo, ele cega as pessoas. Mas nós nessa noite queremos trazer luz para os caminhos. A tua palavra diz, Senhor, que lâmpada para os nossos pés é ela, e luz para os nossos caminhos. Hoje o Senhor trouxe luminosidade sobre nós. Que os nossos caminhos sejam alinhados aos teus caminhos. Peço isso para a minha vida e peço isso para a vida dos meus irmãos. Peço isso para a vida da tua igreja, para nós. Precisamos ser uma nação iluminada e que ilumina outros. A nossa luz tem que brilhar diante de todos, para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Toma, Senhor, a minha vida. Toma a vida do meu irmão. Toma a nossa vida, Senhor. Somos teus, somos a tua igreja, somos o teu povo. Peço isso, Pai, em nome de teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe e faça resplandecer sobre você a luz da palavra de Cristo. Deus te abençoe, meu irmão, e até o nosso próximo encontro, se Deus disser que sim. Fica com Deus. A paz.